Oi, Jefferson! Boa noite, turma. Como Boa vocês estão? noite. Como é que estão aí? As férias? Entediados. Entediados? Ah, mas isso aqui passa, tá? Isso passa. Tá? Paciência que logo, logo nós estamos de volta. Ai, tomara. Bom, então, gente, boa noite a todos, né? Eu espero que vocês façam as suas anotações e também espero que vocês, depois, no final dessa aula, possam verificar se ficou alguma dúvida. Tá? Lembrando que, conforme foi visto na aula anterior, que eu tenho uma apresentação, um assunto, também nessa aula vai ser dada uma tarefa para vocês fazerem. Então, agora, nesse primeiro momento, eu vou explicar um assunto interessante, que é como acontece o desenvolvimento biológico, né, em todas as etapas, e, em cima disso, vocês farão uma atividade. Combinado? Tá bom. Sim. Bom, o que podemos entender é que, assim, ó, na formação do indivíduo, nós temos a situação seguinte. Eu vou marcar aqui para vocês, o mouse aqui, vocês conseguem visualizar o mouse mexendo? Sim, ali em cima do zigoto, sim. Isso. Então, quer dizer o quê? Para que aconteça a diferenciação celular, é necessário a junção do zigoto, né, que é a união, lembra do espermatozoide do óvulo? Que aí a célula ovo. Isso, perfeito. Então, quando acontece a formação do zigoto, todas as etapas de divisões celulares vão acontecendo. Então, lembrando que a etapa da divisão celular é a mitose, que vai mantendo a quantidade e o número de cromossomos da espécie. E Isso, assim, são 46. Isso, que vai se sucedendo, e à medida que isso vai se diferenciando conforme o tipo de gene que vai estar caracterizado lá no núcleo da célula, essas células vão se diferenciando, como podemos estar vendo aqui na especialização. Aí, à medida que isso vai evoluindo, vai ter a formação do indivíduo, de tecidos, com tipos de células como a célula nervosa, muscular, células do sangue e assim vai. Então, isso é o que caracteriza a fase da diferenciação celular, através das sucessivas divisões celulares. Beleza? Continuando? Beleza. Sim. Dessa forma, podemos compreender que essas diferenciações vão formando o indivíduo propriamente dito, desde a célula ovo, lá do início, né, até a formação do próprio feto. Tá? Isso, então, vai requerer, ao longo do tempo, essas etapas formadas. Vamos lá, vamos ver, passando o slide. Chegamos, então, à embriologia. A embriologia, aquele estudo que se baseia de como o indivíduo se forma e quais são as etapas. Então, relembrando um pouquinho, né, que quando se fala em célula-ovo, é porque devemos entender que o zigoto formado é a união de células gaméticas. E aí vai formar um ovo. A parte nutritiva dessa célula-ovo nós chamamos de vitelo, que é a que nós chamamos a parte amarela do próprio ovo. Tá? Isso quer dizer que, dependendo do tipo de vitelo, vai caracterizar o tipo de indivíduo formado. Como, por exemplo, saber diferenciar um réptil, saber diferenciar uma ave, saber diferenciar os mamíferos que somos nós. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, perguntem, tá? Tá. Posso avançar? Então, o vitelo diferencia o ser que está sendo formado. Perfeito. E uma das coisas que você deve observar é que o vitelo, ele nutre o embrião. Então, essa parte amarela aqui é o que vai ser responsável em nutrir o embrião, que vai formar o feto e vai formar o indivíduo futuramente. Bom, como é que acontece a formação antes do feto? Que é aí para que aconteça a formação do embrião. Primeiro devemos lembrar as etapas, né? Nós chamamos de segmentação, que é a primeira através da divisão celular de mitose. Quando inicia a formação do zigoto, acompanhe aqui a seta. Cada célula, vamos supor, uma célula divide-se em duas, cada uma divide-se em duas, cada uma divide em duas e cada uma vai... Então, isso vai acontecendo simultaneamente. Então,
na segmentação sempre vai ser esse tipo de lógica. Cada célula vai se dividindo em duas. Nessa primeira etapa da segmentação, que nós chamamos que essas divisões são a clivagem, o objetivo final dessa etapa é formar essa massa aqui, ó, mórula. Essa massa densa de célula. E à medida que essa mórula vai se diferenciando, no final dessa etapa vai formar o que eles chamam de blastocisto, que é uma camada de célula externa diferenciada e no seu interior é oco, vazio. Posso te fazer uma pergunta, Jefferson? Pode. Ali antes de tu passou para aí, né? Aí nessa parte aqui, ó, quando há essas divisões, como ali já foi dito que o vitelo diferencia o formato, aquela coisa toda, né? Quando há clivagem aqui, se houver alguma má formação celular aqui, um indivíduo já pode nascer com algum defeito físico? Pode. Aqui pode vir qualquer coisa de alteração. Aí não podemos dizer que é uma mutação com o que aconteceu numa célula e provocou uma célula danificada. E aí o resultado disso é lá na frente, quando já vai estar o indivíduo formado. Ah, bom. Então, tá. Eu vou citar uma doença que talvez seja bem comum a nós, que é estudo, aquela provocada da microcefalia. Então, a microcefalia ela pode ter várias causas e uma dessas pode ser a ação do patógeno numa dessas etapas da divisão celular, da formação. Aí é nível molecular, tá, gente? Tá bom. Ok? Então, continuando. Okay. Para diferenciar o tipo de ser vivo, olha só, o tipo de ser vivo, deixa eu só fechar aqui. Para diferenciar o tipo de ser vivo, existem dois tipos de segmentação. Vamos lá, antes de eu comentar isso, ficou claro o que é segmentação? É divisão? Não, isso, a segmentação é a divisão das células. Uma forma sempre duas. Tá? Isso é a segmentação. Uma, no caso assim, né? Uma forma duas. Dependendo do tipo de ovo, tá? Isso vai diferenciar o tipo de ser vivo. Olha só que interessante. A partir da terceira clivagem, anota isso aqui interessante para vocês saberem diferenciar. A partir da terceira clivagem é o que vai caracterizar o tipo de ser vivo futuramente. Né? Que pode estar formando, por exemplo, um sapo, uma galinha, tá? Então, conforme o tipo de segmentação. Aí existem dois tipos de segmentação, que é aquela, a holoblástica igual. Quer dizer que quando vai acontecendo aquelas divisões celulares de 4, a partir da terceira clivagem, cada uma delas vai se dividir igualmente. Então, isso chama-se holoblástica igual. Então, divisão igual, né? As partes são divididas iguais. Quando acontece uma divisão, né, desigual, que nós chamamos de holoblástica desigual, aí são aqueles ovo heterolécito, que no caso assim, a parte de cima, na parte superior, ela vai se dividir em forma de tamanho menor comparado à divisão menor de baixo. Quando isso acontece, a partir da terceira clivagem, tem que ficar bem clara essa distinção, a partir da terceira clivagem, é que na formação de um ovo heterolécito, nós vamos ter a formação de 4 micrômeros e 4 macrômeros, que são o quê? 4 micrômeros são aquelas células divididas pequenas, e 4 micrômeros são aquelas células divididas maiores. Então, a partir dessa divisão é que vai, ao longo do período do desenvolvimento da segmentação, vai se diferenciando e formando lá na frente a mórula. Continuando? Está muito rápido? Sim. Tá rápido? Para mim só tá baixo. Tá. O som tá É um baixo? pouco rapidinho. Aumenta o som aí. Tá no máximo. Ó, eu não posso aumentar no máximo aqui, senão eu vou ficar surdo. Tudo bem. Continuando aqui, tá? Vamos lá. Tá. Entenderam o que é uma segmentação igual e desigual? Sim. Sim. A partir de que clivagem? Da quarta? Terceira. Terceira. Ó, a resposta está ali no slide.
Terceira clivagem. Eu anotei aqui e Isso, fiquei viajando. isso. Tá. A partir da Ô, terceira... Jefferson, Oi, clivagem e segmentação é a mesma coisa, né? é a mesma coisa. Ah, Tá? tá. É um tipo... Tá. Vamos lá, então, continuando. Bom, aí quais são os estágios? O que significa isso? Quais são os estágios do desenvolvimento embrionário? Isso é uma visão geral, nós estamos vendo isso de cima. Então, quais são as etapas? Que a gente vai ver cada uma delas separadas. Então, a primeira etapa, essa que nós estamos vendo, é a segmentação, clivagem. Baseia-se em quê? Desde a formação do zigoto até a formação da mórula. É isso que é a segmentação. É isso que é a clivagem. Então, a segmentação baseia desde a formação do zigoto até a formação da mórula. Então, a mórula, nós vamos agora tratar literalmente da segmentação desigual, que é o quê? A formação de uma parte onde apresenta os micrômeros e os macrômeros, que são aquelas células divididas maiores e menores. O objetivo, então, final da segmentação é formar essa imensa massa de célula maciça, é uma bola. A partir disso, da formação, tá, da mórula, inicia-se as outras etapas, que vem a formação da blástula, e se encontra no início da gastrulação, até a formação da gástrula, que é o final, para que depois inicie a organogênese. Então, basicamente, são as etapas de diferenciação celular, que lá, quando vai chegar na organogênese é formação de órgãos, que aí definimos a neurula, que é mais complexa, mas é fácil de distinguir. Que é justamente o quê? A formação dos órgãos. Posso continuar? Entenderam o que é o estágio de desenvolvimento embrionário? Nós estamos vendo isso de cima. Tá? De cima. Então, essas são todas as etapas da formação do indivíduo. Quer dizer o quê? Para finalizar essa parte. Quando chegarmos na neurula, aí sim temos o feto. Entenderam? Uhum. Então, isso. Desde o zigoto até a neurula, ainda nós estamos na fase embrionária. É o embrião. Aparece outro colega. Pode aí. Edilena? Ok. Olá, professor. Então, pode ir acompanhando, tá? Lembrando que... Ô, professor, Oi. então até a neurula ali não se definiu forma nenhuma ainda, então, ela só se dividiu. Até a neurula já está formando, está se dando já a estrutura, onde vai ocupar os espaços do cérebro, coração. A neurula já praticamente os órgãos propriamente ditos já sendo formados. A nível... Estou no celular. Isso, a nível celular. Então, o que tem que ficar claro aqui, onde é que acontece a formação do embrião? Vai desde o zigoto até a neurula. Então, é ali que forma o embrião. A partir da neurula, nós já temos o feto se desenvolvendo. Não, o que ele estava perguntando, então, ali, Jefferson, é se só a partir da neurula que se sabe o que é. Se é um ser humano, se é um animal ou coisa. Não é ali, né? Antes mesmo. Bem antes, é lá na mórula, né, que a gente consegue saber, né? Essa diferenciação já inicia no final da gastrulação. Eu vou na gástrula ali. Isso. Tá. Aí, na continuação, vocês vão entender o que isso representa. Mas o que então, eu tenho que ficar bem claro aqui nisso, nesse slide aqui, é o seguinte, que o embrião se forma do zigoto até a neurula. Após a neurula, nós temos o feto desenvolvendo. Tá. Continuando, alguma pergunta aqui? Vamos lá, então? Eu, para mim. Bom, vamos então continuar. Nós vamos falar. Agora, vamos associar onde nós estamos. Nós estamos na mórula. Agora, saindo da mórula, tá? Aqui, ó, na mórula. Está falhando o áudio.
que nós vamos estar continuando o desenvolvimento embrionário. Nessa Módula. formação aqui, não tem diferenciação celular. Quer dizer o quê? Nessa etapa agora, na formação da mórula, apenas as células estão se dividindo em tamanhos maiores e menores. Quer dizer o quê? Quando acontece essa formação da mórula, vai formar uma estrutura, né, de células, já vão se dividindo, onde a parte externa, estão vendo a seta? Estão vendo a seta se mexendo? Sim. Sim. Então, quando acontece essa massa de célula aqui, onde nós encontramos uma quantidade de células menores, que é a superfície, temos a seguinte informação, que no seu interior começa a ficar oco, tá? Começa a ficar oco, sendo que dentro dela vai ter um líquido nutritivo que é chamado de blastocela, tá? Onde tem as cavidades internas. Esse blastocisto, lá na frente você entender por que eu estou falando agora o que é blastocisto, quando aconteceu o processo da parte do embrião. Mas, relembrando, na blastulação acontece a formação dessa parte oca. Ok? Uhum. Continuando, então, o desenvolvimento embrionário. É melhor para mim aqui, com fome ruim. Nessa etapa aqui da gastrulação, tá? Isso é interessante que vocês anotem ou marquem aí, é o seguinte, está bem no vermelho. Ocorre o aumento do número e do volume das células e é nessa fase que se inicia a diferenciação celular. Então, quer dizer que é na gastrulação que inicia a diferenciação celular. Tá? Quer dizer, como é que isso acontece? Nós vamos ter camada de células menores e camada de células maiores. E o interior é oco. Então, quanto à medida que isso vai crescendo as divisões e a parte interna é oca e a parte de célula maior vão ficando mais pressionadas, elas vão entrar, elas vão fazer um buraco, vão fazer um orifício. Tá? Elas vão fazer um orifício. À medida que essa gástrula vai se formando, ela vai formar um poro, uma abertura, aqui, ó, que é a gástrula. Então, o que é a gástrula? É a abertura. Essa abertura nós chamamos de blastóporo. Aqui, ó, bem sinalizado. Essa abertura aqui, ó, é o blastóporo. O que representa, então, a gástrula? Quer dizer o quê? Vamos ter camadas de endoderma, camadas internas de células e camadas ectoderma de células. Eu já expliquei na aula passada, quando foi presencial, os conceitos mesoderma, endoderma e ectoderma. Vocês lembram desses conceitos? Sim. Porque isso é interessante que vocês anotem, deixem do lado aí, para vocês saberem o que eu vou estar falando, para não se perderem no assunto, tá? Então, quer dizer, nessa etapa da gástrula, vai ter a formação desse orifício, chamado de blastóporo, e das camadas de células, a ectoderma e a endoderma. A ectoderma são a camada externa e a endoderma são aquelas camadas internas de células. O que é interessante, pelo menos assim, ó, isso é uma curiosidade para vocês, tá? Saber. Qual é a importância de entender a gástrula? É o seguinte, é que na gástrula é que vai diferenciar os seres que vai ser desenvolvido primeiro. Ou vai ser a boca ou vai ser o ânus. Ah, tá. Então, é essa abertura que vai definir o que vai ser desenvolvido primeiro no ser vivo. O blastóporo primeiro desse ser vivo vai desenvolver o ânus. Bom, então que ser vivo é esse que vai nascer? Vai vir, então, quando vir o ânus? Nós. Entendeu? Os animais. Entendeu? O que primeiro se desenvolve? É o ânus. Aí depois essa cavidade se desenvolve e se desenvolve o ânus, aliás, a boca, né? Que aí são os animais mais primitivos, como por exemplo as esponjas do mar. Entenderam a importância do blastóporo? O que vai definir? Então, se vier primeiro a desenvolver o ânus, vai ser a maioria dos animais, incluindo nós.
Se for a boca primeiro, vai ser alguns poríferos, esponja do mar, estrela do mar, aí a boca primeiro. Aí depois é o ânus. Então, quer dizer que nessa sequência, se é um animal, primeiro é o ânus, depois a boca, e se é um outro animal, como as esponjas do mar, a estrela do mar, aí é a boca, depois o ânus. É o contrário, né, professor? Isso. Perfeito. Tá? Bom, gente, temos ainda 10 minutos, depois eu retomo a aula, tá? E lanço um novo convite aqui. Vamos dar continuidade aí. Tá bom? Tá bom. Não se preocupe. Eu não sei se é o meu áudio ou é o de vocês que está falhando. É todo mundo ou é só o meu? Não, o meu não Aqui. falha. Não, tá certo. Bom, vocês estão me então ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu Eu vou tô. subir. Eu tô. Sim. Tá, Então ótimo. então aqui mesmo, só eu que estou com dificuldade. Então tá. Tá bom, Mas gente. se tiver algum Eu problema, tô ouvindo uma televisão aí atrás. é só... Bom, então vamos lá. Como é que acontece a formação dos tecidos embrionários? Então, quer dizer, lembra que inicia-se a partir da gástrula, que é a formação do orifício. Existem, então, três tipos de tecidos embrionários. Nós temos o tecido da ectoderma, lembram? Sim. Aham. O endoderma e o mesoderma. Isso, gente, vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Vamos pensar assim, ó, através desse processo de divisão celular, vai nascer um ser perfeito. Tá? Não vai acontecer nenhum erro aqui. Tá? A gente vai usar essa premissa aí, de nascer um indivíduo perfeito, que não vai ter nenhum probleminha de divisão celular nem nesses tecidos embrionários, que é o ectoderma, endoderma e mesoderma. Só o meu, Tá. Bom, aí nós temos o seguinte. Esses tecidos, eles vão desenvolver no futuro algumas estruturas do corpo. Temos o seguinte, então, o tecido nervoso, os tecidos musculares, os tecidos epiteliais e os tecidos conjuntivos, que vão ser, por exemplo, o próprio sangue. Nós vamos ver agora o seguinte, o que cada tecido embrionário vai desenvolver no futuro. O que vai surgir no futuro? Então, nós vamos ter o tecido ectoderma. O que ele é? Aquele tecido externo. Ele vai originar o sistema nervoso, tudo que é associado ao sistema nervoso, a epiderme, que é a pele, e os anexos da pele, como a unha, os pelos e as glândulas. E ainda os revestimentos do nariz, da boca e do próprio ânus. E ainda vai formar os dentes, na porção mais externa. Já o endoderma, parte interna, ele vai desenvolver o aparelho digestório, tá? O aparelho digestório, exceto as cavidades oral e anal, que são originados através da ectoderma, que é o anterior que eu mencionei. Além disso, o endoderma ele vai formar o sistema respiratório, o fígado e o pâncreas. E na continuidade, nós vamos ter o tecido mesodérmico, que é justamente o tecido embrionário que vai ser formado durante a organogênese. E vamos desenvolver, por exemplo, as estruturas do sangue, que é o do sistema circulatório, os órgãos internos da genitália masculina e feminina e o sistema urinário, que também vai formar os músculos, vai formar os ossos, vai formar as cartilagens, assim vai. Então, olha a importância desses três tecidos embrionários. Né? Cada um deles vão desenvolver futuramente cada uma estrutura do corpo humano. Não, esses aí estão bem explicados ali já, né? Ótimo. Não, é só seguir na lógica, né? Bom, continuando. Agora vem uma situação bem interessante, né? Continuando o desenvolvimento embrionário, nós vamos pensar o seguinte. Se vocês acompanharem aqui, ó, do lado direito, temos aqui uma representação dos ovários, né? Dos ovários e também da trompa e também do útero. Então, vejam bem assim, ó. E aqui no canto esquerdo, nós temos a formação do blastocisto. Tá? Isso é interessante que vocês entendam, porque até agora nós só conversamos na formação da mórula e da gástrula. Ok?
Aham. Sim. Então, se nós acompanharmos o desenvolvimento assim, ó, quando a mulher libera o óvulo, tá? Aqui, ó, se vocês acompanhar, então esse óvulo ele vai sair do ovário e vai percorrer um caminho pela trompa. Quando esse óvulo percorrer esse caminho pela trompa, o espermatozoide... Oi. Agora que eu entendi o que era o desenho, Jefferson. Tá, mas vamos lá. Não deixa eu perder o raciocínio aqui, tá? Bom. Débora. Tá bom, obrigado. Então, assim, quando o óvulo sai do ovário, ele vai percorrer um caminho pela trompa até que o espermatozoide o encontre. Quando o espermatozoide o encontra, vocês estão vendo ali, ele vai fazer o processo de fertilização, que é a fecundação. E à medida que esse óvulo foi fertilizado, ele vai seguindo o caminho, porque a trompa vai empurrando, e aí o zigoto formado ele vai se segmentando. Lembra da segmentação? Aham. Aí ele vai dividindo. Não, ó, primeiro dia ele formou o zigoto, aí a partir do momento que formou o zigoto, lembra que eu falei que o embrião começa a partir desse momento? Então, o embrião, a partir desse momento, ele vai sendo formado, e aí a segmentação vai acontecendo. Gente, após 30 horas depois da fertilização, entenderam? Depois de ovo fertilizado, isso aqui vai acontecendo. Essa segmentação vai ocasionando... Ô, professor. Oi. Eu não entendi, porque ele tá cortando. Qual é a Pode pergunta? repetir? Não, mas qual é a pergunta? Não, é que a partir do momento que o senhor falou sobre que ele começa a ser espermatozoide no óvulo, e aí começou a travar. Sim, eu vou... Fertilização? Isso, a fertilização. A partir do momento que o espermatozoide ele fecunda o óvulo, esse óvulo vai segmentando. Aí essa segmentação vai ocorrendo ao longo dos dias. Então, no primeiro dia formou ali o zigoto, né? Ali, primeiro dia formou o zigoto, no segundo já formou de uma, formou duas. Já no terceiro e quarto dia formou a mórula. Entenderam a mórula? Sim. Aí, depois que essa mórula formada, ela vai percorrendo o interior do útero até ele aderir na parede. Ó, quando vai ter a formação do blastocisto, vai aderir na parede do útero. É a partir do 9º dia, é ali que vai ser implantado o embrião. É ali que vai nascer o indivíduo. Vai desenvolver ali. A partir do momento que ele se adere, a palavra nidação é aderir à parede do útero. Nidação. Nidação é adesão, então? Isso, adesão. Vai aderir ali na parede do útero. Então, esse blastocisto é isso que vocês estão vendo aqui na parte de esquerda, que é aquela massa de células diferenciadas, onde no interior é oco, é uma parte nutritiva, chamada de blastocela, e uma camada de células chamada trofoblasto. Onde tem ali, ó, o embrioblasto, é aqui que vai estar formando o indivíduo futuramente. Aqui é o embrião, nesse verdinho aqui, ó. Vai vir dali o embrião. Quando esse blastocisto se aderir à parede do útero, quer dizer que ele se aderiu à parede do endométrio. Alguém já ouviu falar da doença chamada endometriose? Endometriose, sim. Minha filha fez uma cirurgia já o ano passado. É essa camada de célula aí que no futuro ela vai sair pela menstruação. Ô, professor. Oi. Olha só, é aí nesse blastocisto aí que vai se formar o blastóporo ali, ou ele já vem formado? Não, ele já está sendo formado a partir dali, quando ele está no blastocisto ainda, tá? Ali ainda está, mas a partir desse momento, quando ele vai aderir, já forma um embrião. Antes dele aderir, ele já tem que estar formando aquela estrutura de orifício. Eu digo essa estrutura originária ali, que dá primeiro o ânus ou a boca ali. Isso. Ela já vem sendo formada antes disso. Isso, antes mesmo. Continuando, eu só tenho menos de 1 minuto, depois eu retomo. Alguma pergunta? Não, tá. Tá, então deixa eu ver o que eu tenho aqui. Então eu vou encerrar agora essa sessão, vou encerrar a gravação e eu vou retomar. Alguma dúvida, gente? Não, tá certo. Por enquanto tá certo. Tá suave. Tá, eu vou
encerrar aqui. Como é que eu vou salvar? Vai sair, aí a gente tem que sair também. Eu vou voltar, tá, gente? Não se preocupe que eu vou voltar. Tá bom. Está sendo gravado. Pronto. Tá gravando. Aqui, então, na anidação, gente, uma coisa interessante. Por que eu pedi anteriormente para vocês pesquisarem sobre a mulher gestante? É que se tiver alguma mulher gestante e ela, por exemplo, tiver algum vício, qualquer tipo de situação, por exemplo, se é fumante ou tem o hábito de beber, qualquer interferência pode ocasionar uma situação assim de desenvolvimento, tá? Já foi de cabeça baixa. Criança prematura, peso baixo, Isso. trombose na mãe, esse tipo de coisa, né? Várias situações. Deixa eu só responder aqui para um colega meu aqui. Ok. Tá, vocês estão me vendo? Não. Sim, Sim. sim. Eu não, eu estava vendo a Lena. Retomando aqui, porque eu tenho que colocar a Agora. câmera. Agora eu tô te vendo. Agora eu tô vendo a Lena de novo. Vamos lá. Ah, Lembra que isso aqui está sendo gravado, né? Então, vamos lá. Então, assim, aqui na lidação, gente, quando vai estar aderido esse blastocisto, então, qualquer interferência que tiver ali durante essa formação vai dar algum problema futuro na criança, tá? Então, é isso que fica bem claro. O problema, gente, pode ser qualquer tipo de problema. Então, continuando. A anidação é o que nós dizemos o início da gravidez, gente. É aqui na anidação que a mulher sabe que está grávida. Uhum. Porque a parede do útero vai liberar uma mucosa, e essa mucosa, então, vai dizer se a mulher está grávida. Então, quer dizer o quê? A mucosa uterina, ela que é originária através dos hormônios ovarianos, que quando acontece a parte que envolve ali, gente, a formação do trofoblasto na parede uterina, então ali que vai dizer que a mulher está grávida, e ali vai estar desenvolvendo o embrião. Bom, agora chegamos na organogênese, né? Se vocês tiverem um pouquinho de recordação na organogênese, é aqui que vai desenvolver todos os órgãos. Então, quer dizer que nessa parte da organogênese, nós definimos como a neurula. Neurula é o desenvolvimento do sistema nervoso. É a primeira etapa, a primeira estrutura orgânica a ser desenvolvido, que é o sistema nervoso, que nós dizemos que é o cérebro primitivo. Todas as espécies vivas, a primeira coisa que vai desenvolver é o sistema nervoso. E a partir daquilo ali vai desenvolvendo outros órgãos, como, por exemplo, os músculos, os ossos, o coração, e assim vai, tá? Então, mas o que deve ficar bem ciente aqui na neurona é basicamente isso, a formação do sistema nervoso. Isso tem algumas sequências, por exemplo, assim, ó, na parte externa, que é a ectoderma, na parte do sistema nervoso dorsal, dorsal é as costas. Se vocês olharem, o nosso sistema dorsal fica nas costas, aqui, ó. Por isso que a medula fica atrás. E aqui nós temos a parte do ventre. Então, quer dizer que na parte dorsal são os tecidos da ectoderma, que é o que vai desenvolver o sistema nervoso. Aí nós temos outras partes, como os sômitos, que é aquele tecido interno chamado de mesoderma, que é o que vai desenvolver os músculos e os ossos.
E, na sequência, nós vamos ter o celoma, que é o que vai fazer a parte de revestimento da mesoderma, que vão desenvolver alguns órgãos futuramente. E depois a notocorda, que é aquela que vai desenvolver a sustentação do corpo, que é o que vai definir, por exemplo, a própria coluna vertebral. Continuando? Continuando? Continuando, professor, mas assim, ó, professor, uma perguntinha. Esse desenvolvimento tem como por meses, né? É conforme também, juntamente com o tempo da mulher. Né? Isso, tudo vai acontecendo ao longo de períodos, né? Então a gente tem que entender o seguinte: vão acontecendo várias etapas, que isso pode estar levando, por exemplo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas tudo numa sequência de desenvolvimento embrionário, que agora já está praticamente a formação do embrião. O embrião está sendo formado aqui. A neurula, lembra que a neurula, aqui está sendo formado o embrião, ele vai ter que ser finalizado aqui. Para que depois, quando já ter finalizado a parte da neurula, agora é só o feto em diante. Agora vai sendo o avanço do desenvolvimento. É aqui que está o segredo, aqui que vai desenvolver todas as estruturas orgânicas do indivíduo, que é a neurula. Começa por ela, né? Mas vamos dizer que seja a principal, né, professor? Isso, perfeito. É aqui que vai finalizar, é a neurona que vai finalizar o embrião. Certo. Então, Ô, Jefferson. oi. Aí, deixa eu ver se eu entendi, cara. Porque tu te refere a nível celular, esse desenvolvimento do embrião, é isso? Isso, a nível celular. Porque agora A nível, e quando que deixa de ser? Agora, é aí mesmo? é quando termina a neurula. Isso. Daí vira estrutura orgânica. Daí. Aí já começa Vira a um vir, feto. e aí vem a formação do feto. Tá, Então, aqui, beleza. então, na neurula, gente, vocês devem estar vendo aí, que vai estar desenvolvendo, por exemplo, assim, cavidades. Vai ter desenvolvimento de uma cavidade mais oca, vai ter uma cavidade mais densa de célula. Então, vai ter estrutura, por exemplo, que vai ficando mais oca, vai desenvolver o tubo neural, que aqui futuramente vai estar formando o sistema nervoso, tá? A medula e alguns órgãos. Então, é a partir da neurula que vai sendo diferenciado. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então, aqui é um corte, né, transversal. Cada etapa, cada divisão aqui vai ter no futuro um órgão futuramente. Por exemplo, a parte aqui dorsal vai estar desenvolvendo por exemplo, o sistema nervoso, vai estar desenvolvendo a coluna. A parte mais interna é o tubo digestivo, lembra? Quanto mais interno tiver, vai ser formado o tubo digestivo. Quanto mais externo, mais no meio, vai estar se formando, por exemplo, alguns outros órgãos. Então, tudo isso vai dependendo onde vai estar formando essa especialização. E aqui que vem alguma parte interessante. Ó. É aqui que vai estar formando, por exemplo, o feto. Quando vocês verem esse tipo de desenho, aqui ainda é o embrião. Nessa etapa ainda aqui, quando está a placa, vamos supor, o blastocisto está aderido e aqui vai se desenvolvendo o embrião, é nessa etapa aqui onde não dá para definir quem é quem. Por exemplo, se vai nascer um sapo, se vai nascer uma galinha, se vai nascer um gato ou se vai nascer um ser humano. Porque aqui que vai estar desenvolvendo todas aquelas etapas. Só que dentro dos conceitos embrionários, nós temos algumas estruturas lá quando está aderido àquele embrião. Por exemplo, o córeo, né? Que é aquela membrana externa de revestimento, que vai ser responsável em realizar as trocas gasosas. Que é o quê? As trocas gasosas do embrião com a mãe. Troca dos gases, vamos supor, gás carbônico e oxigênio com a mãe. Então, essa é a única comunicação do embrião com a mãe. Aí depois nós temos o amínio, que é aquela parte mais interna, que onde se encontra o líquido amniótico. Alguém lembra desse nome aí? Sim. Então, é nesse líquido amniótico que onde se encontra a parte nutritiva do embrião. É aqui onde, por exemplo, é líquido, é a bolsa. Vai proteger contra qualquer tipo de choque mecânico ou até dessecação. Aí nós temos também, por exemplo, a vesícula vitelínica, tá? Também conhecido como saco vitelínico, que é aquela conexão, tá? Do cordão umbilical. Tá? O saco vitelínico aqui, ó. É esse que vai fazer essa conexão do cordão umbilical
através ali da parede do útero. E aí nós temos o alantaloide, que é justamente o alantaloide, gente, você vai achar até engraçado, mas vamos falar um português aqui para você entender. O embrião faz xixi. Então, mas aí como o embrião está enclausurado, ele não consegue sair, liberar as coisas, ele tem que liberar para algum local, que é o alantaloide. Esse alantaloide é um vaso, você deve estar vendo em amarelo, ele que vai liberar as excretas do embrião, as toxinas, tá? Através do córeo. Então, tá, uma coisa que eu ia te perguntar, já que a gente está tocando nesse assunto, porque é uma curiosidade que eu sempre tive, para onde que vai isso tudo? Vai na mulher? Daí a criança ejeta isso daí, né, defeca e tudo mais, isso aí vai para o nosso intestino também junto? Não, isso vai para a corrente sanguínea. Ah! Isso vai para a corrente sanguínea, que onde, no caso, vai para os rins. Entenderam? Essas excretas, vamos supor, vai para a circulação sanguínea, e isso vai para os rins, e aí os rins vai filtrar todas essas toxinas. Ah, bom, muito obrigada. Era uma curiosidade que eu tinha muito. Não, gente, pode perguntar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar para mim. Uma curiosidade muito boa. Oi? Uma curiosidade muito interessante dela. Também não sabia, Helena. Desse detalhe assim, que eu ia para a corrente sanguínea, eu nunca procurei ver. Pois é. Porque, na verdade, o que mantém a nossa saúde é o nosso sangue, né? E quem faz a parte de filtragem é o rim. Não, isso eu sabia, eu não sabia como que o feto, para onde que ia o feto. Na verdade, eu não tinha noção de que o feto defecava. Eu achava que era tudo por líquido, assim. O termo defecar é entre aspas, né? Não, eu sei. É a liberação de toxina. Mas ali na frente está essa informação, tá? Vamos lá. Tá bom. Aí nós temos o seguinte, ó, aqui já praticamente a comunicação, o desenvolvimento do feto. Então, o que é a placenta, né, propriamente dita? É um órgão formado, né, a partir do córeo, que é onde está em contato com o endométrio da mãe, e tem algumas funções. A principal função da placenta é justamente isso, permitir a troca de substâncias entre a mãe e o filho, sem ver a mistura do sangue. Tá entendendo agora? Cordão umbilical. Então, é aqui que tem a comunicação. A placenta vai permitir isso, a troca do sangue da mãe, né? Tudo que acontecer ali com a criança, mas não vai ter o contato. Tá? Não vai ter essa mistura do sangue da mãe com o da mãe. Simplesmente vai ser essa troca ali através da placenta. Lembrando que, quais são as toxinas do feto? É basicamente as excretas e o gás carbônico do filho para a mãe e os nutrientes da mãe e o oxigênio, no caso, que vai sendo passado para o feto. Então, a única coisa que a mãe vai passar para o feto são os nutrientes, tudo que ela for comer. Diz, então, que a mulher, em período de gestação, ela adora comer chocolate. Né? Não sei porquê, né? Alguém pode me explicar por que vocês querem comer doce? Não, eu não. Eu não gostava de comer chocolate, não. Chocolate é bom. Mas uma das características interessantes no desenvolvimento do corpo, da estrutura do corpo da mulher, é que no período da gestação ela aumenta o peso. Tá? Por que é a necessidade de aumentar o peso? Pensem. Por que é? Tu tá fazendo uma pergunta? Para poder carregar o bebê, eu acho, para ter uma estrutura adequada. Isso. Não é isso. A mulher precisa aumentar o peso. É porque ela tá alimentando duas pessoas, ela e o bebê. Perfeito. Meus parabéns. Aí sim, a mulher está ali comendo por duas pessoas. Essa é a lógica matemática. A mulher está presa, por isso que ela tem que aumentar o peso e fazer a nutrição e passar tudo que for para a criança. Aí vem outra pergunta. Lembra que eu falei que tudo que a mulher alimentar passa para a criança? Isso quer dizer que se a mulher tiver uma dieta boa, ela vai passar alimentos nutritivos saudáveis para a criança. Agora, se a mulher tiver uma alimentação ruim, a criança pode vir com alguma doença ou ficar fraca. Nossa, as minhas filhas tiveram uma alimentação super do bem, então, porque em gravidez, eu sou viciada em fruta e verdura, eu como muita sopa e muita fruta. Ótimo. Professor. Oi.
tipo, se a mulher tomar algum medicamento, sei lá, para dor de cabeça ou diabetes, sei lá, caso ela teira, tem algum, tipo, o bebê sai prejudicado em alguma coisa? Pode sair prejudicado. Não sei quem que pesquisou aí sobre o fumante aí. Eu. Qual é a informação aí? Não, Ah, tá. Fala, Lena. Eu ia falar, fala. Não, respondendo uma parte dela, né? Seria bom a gente não tomar medicação, é bem restrito e é bem acompanhado com o médico, alguma medicação até para dor de cabeça, porque tudo afeta parte do feto, né? E até mesmo se for a paciente, for diabética, ela precisa fazer um controle, tudo conforme acompanhamento mesmo médico, não pode tomar medicação, porque tudo influencia para o feto. Tudo vai, é como o professor está falando, né? Tudo que Não, acrescenta para a mãe, passa para o filho. Então, a gente e precisa... outra coisa também, né? Como a maior parte de antibióticos e tudo mais, e principalmente os anti-inflamatórios, quando tem corticoide e tudo, no caso a gestante não sabe se o feto é alérgico a algum tipo de medicação, assim. Então é uma maneira de preservar o feto também. Isso mesmo. Tá? Então, gente, qualquer interferência que a mulher tiver durante a gestação vai passar para a criança. Tá? Então, Mas como assim? Ele pode ser alérgico se ele nem nasceu? sim, é porque elas que são, lembra que são substâncias químicas que podem interferir na ação. Entendi. Tá? Outro detalhe interessante, que durante a gestação, a mulher libera hormônios, que no caso, assim, é o HCG, gonatrofina coriônica humana. Esse hormônio, ele mantém a integridade do corpo amarelo, né, que é aquela secreção, de forma que ele continue a produzir o estrógeno e a progesterona. Isso quer dizer o quê? Que esses dois hormônios impedem a ovulação e mantêm a integridade do endométrio. Esse efeito do HCG, gente, quero que vocês entendam uma coisa, é o efeito do anticoncepcional. Entenderam? Porque senão a mulher continuaria ovulando e engravidando uma gravidez em cima da outra. Isso, é isso que é como é que é? O anticoncepção engana o cérebro dizendo que ela está grávida, então por isso que não libera o óvulo. Uhum. Então, é o quê? Como assim? Interessante isso, muito interessante. Assim, ó, e se tu... Pode falar. Não, é que eu vou dizer para ela assim do jeito mais, tipo, de mulher para mulher, né? Aí, enquanto tu tá grávida, enquanto tu produz esse hormônio, o cérebro é enganado para não produzir mais óvulos, para que de repente tu continue mantendo relação sexual com teu marido, com teu parceiro, sei lá, e tu tenha uma gravidez só, para que não haja outras gravidez no decorrer dessa primeira gravidez. Tu entendeu? Entendi. Mas é possível, tipo, ela engravidar já estando grávida? Eu ouvi um comentário, não sei se é fake news. Não. Mas eu ouvi em algum lugar. Se não produzir esse hormônio, né? Eu vou dizer uma coisa que é cientificamente, tá? Para tu entender. Se a mulher tiver o seu ciclo menstrual, assim, gente, ó, se a mulher tiver o seu ciclo menstrual funcionando certinho, não vai ter problema, tá? O que é isso? Problema. Ela estando grávida, o cérebro não vai liberar o óvulo, porque os hormônios ali no caso, o estrógeno e a progesterona vão estar em atividade, vão estar ali na quantidade, vão dizendo, opa, tem um hormônio aqui, então para que eu vou liberar o óvulo para a mulher ficar grávida de novo? Então, o cérebro sabe que está sendo ali informado que não precisa enviar. Quando interrompe esse ciclo, né, que acaba, no caso, lá no final da gestação, já para o final da gestação, e aí encerra esse ciclo menstrual, ali, ciclo de liberação dos hormônios, aí sim o cérebro libera esses hormônios para que a mulher ovule. Então, quer dizer que a mulher pode ficar grávida? Pode, só que assim, o risco é maior. Tá? Por quê? Aí ela vai estar com o seu ciclo menstrual desregulado. E isso é o problema, porque a mulher, se tiver um ciclo hormonal desregulado, ela pode estar no momento grávida ali, com a criança, e logo em seguida, passa alguns meses, 3 meses, por exemplo, não sei o tempo certo, depende de cada mulher, e logo ela engravida de novo. Tem gestações que já aconteceu isso, nasceu um, já veio outro. No período, vamos supor, de
3, 4 meses. Só para vocês verem. As coisas para estar funcionando. Ah, não acredito, não. O quê? A internet caiu. É possível, sim. Então, gente, continuando, né? Tá, vamos lá. A internet está caindo aqui. Não, Travando. vamos lá, continuando. Então, a placenta, né? Chegamos à placenta, que é a comunicação de tudo que há de nutrição da mãe e o feto. Tá? Ali é a única comunicação. A placenta, então, tem esse tipo de função. Tem as veias ali, tá? As veias artérias. O que está em vermelho ali são as artérias e o que está em azul são as veias. Em vermelho circula o sangue rico em oxigênio, em azul circula o sangue rico em gás carbônico. Então, é mais ou menos essa é a comunicação. Tá? Então, olha, se vocês conseguirem ver ali, eu tenho já o embrião sendo desenvolvido e o coraçãozinho batendo. Está vendo ali? Eu estou. Que legal. Então, quer dizer, nessa etapa aqui, a primeira coisa que se desenvolve, então, é a cabeça, né, onde é o sistema nervoso. Tem um vestígio primordial de um olhinho, um orifício ali de um olhinho, e depois o coração batendo. Não, isso então já inicia a partir do momento de algumas semanas já está sendo formado ali esse embrião com esses tipos de órgãos desenvolvidos. Então, gente, nós já saímos da neurulação e agora nós já estamos ali na formação do feto. Tá? Então, não é considerada por muitos autores como anexo embrionário, já que uma parte materna e fetal se está ali ainda inserida. Então, ainda alguns autores não consideram isso, mas podemos dizer que a partir desse instante, quando já tem ali a formação em batimento cardíaco, um olho vestigial, etc., então já tem o início da formação do feto. Nessa etapa, a placenta, então, permite a troca de substâncias do organismo materno e fetal. E aí, nessa etapa, os hormônios da gestação, tá, elas vão estar sendo, no caso, a progesterona, e, além disso, da produção de defesa, no caso, a produção de anticorpos, e a nutrição do feto, no caso, a mãe vai passando para ele. Cordão umbilical é aquela comunicação que tem da mãe para o feto, tá? É a única ligação que existe do embrião. Vou passar rapidinho aqui. Então, aí nós chegamos aqui no período embrionário, tá? Para a gente entender isso aqui. São algumas situações. No período embrionário, algumas características. Então, quando inicia a 5ª semana, né, do período embrionário, nós já estamos vendo ali a parte de adesão na parede do útero, tá? E ali já está se formando um algo vestigial, que é aqui nessa parte que envolve o sistema nervoso. Vocês podem ver que ali já está se formando uma cauda vestigial e alguns órgãos internos. Então, continuando nessa semana, já temos alguma estrutura formada ali de um olho e o tubo nervoso. E na sequência já vai evoluindo, já estão vendo, já aparece um pouco, ó, uma pseudo cabeça com cartilagem e ainda os órgãos internos ali, como, por exemplo, o ventre. Na sequência, nós temos a partir da 9ª semana, tá? Chegamos a uma situação na 9ª semana. Deixa eu voltar aqui. Que o indivíduo ele já está tendo a formação dentro do útero, dá para ver bem nitidamente os olhos, né, a cabeça, de uma maneira desproporcional. Já na 3ª semana, já mais ou menos aqui já dá para ter uma ideia da estrutura da mãozinha, dos pés. E da 17ª semana já dá para ter uma ideia ali, da 3ª e 10ª semana, quem vai ser, se é menino ou menino. E aí, continuando na 20ª semana, já está, vamos supor, o feto sendo desenvolvido. Ô, professor. Oi. Quando é que ele vai saber que é menino ou menina? Entre a 3ª semana e 17ª semana, nessa etapa aqui. Mais para frente vou comentar a respeito disso. Ah, mas já aparece o órgão? Já aparece. Já aparece ali. Tá. Aí, depois, na 21ª semana, já tem algumas saliências sendo desenvolvidas, por exemplo, a testa,
as mãos, a boca sendo definida. Na 30ª semana já está praticamente já no final da etapa, e na 36ª semana já praticamente está pronto para ser concebido o feto. Tá? Então, mais ou menos assim é o nosso desenvolvimento embrionário, que é o nosso crescimento uterino. Aí vem o parto, tá? Então, se vocês entenderem, depois dessa etapa da 36ª semana, aí é o parto, é o nascimento, tá? A posição do nascimento tem que ser essa aqui, ó. A cabeça sempre voltada para baixo. Tá? Nunca parte do corpo, sem a cabeça, devido ao quê? A presença dos ossos, da cartilagem. E ainda fica o cordão umbilical. Então, mais ou menos assim que é o parto desenvolvido. Então, agora a gente vai ver cada etapa, tá, gente? O que cada etapa vai caracterizar. Lembra lá desde a primeira semana, segunda semana e vai indo, tá? Então, isso aqui já é o desenvolvimento do feto. Da 9ª semana, após a fertilização, a 10ª semana, o que nós temos de característica aqui? O tamanho do feto é em torno de 4 centímetros. Olha o tamanho disso aqui. Então, consiste na maturação do período fetal, das estruturas formadas no período embrionário. Então, aqui, ó, já na 9ª semana, já tem que estar maturado, já está sendo, que toda a estrutura desde sistema nervoso, sistema circulatório, coração, tudo isso já tem que estar sendo formado. Na 12ª semana, então, no útero já é palpável, acima da sínfise pubiana, então, abaixo da linha do umbigo, tá? Já é palpável ali, já dá para ver uma saliência. O tamanho ali em torno de 6 a 7 centímetros já é mais ou menos 13 gramas. Aparecem os primeiros sinais de ossificação e a diferenciação dos dedos, o desenvolvimento do nariz e da pele e alguns cabelos rudimentares. Já começa na 12ª semana a genitália externa a ser definida e alguns movimentos espontâneos. Na 16ª semana, então, mais ou menos já uns 10 centímetros, 110 gramas. Então, na 16ª semana já dá para saber se é menino ou menina. Aí chegamos, então, onde vem o desenvolvimento fetal, na 16ª semana de gestação. A criança, eu digo ali, o feto, já tem que ter todos os órgãos definidos e desenvolvidos. Os olhos ainda estão fechados, mas as mãos e os pés começam a se mover, embora sua mãe quase não perceba. Na 20ª semana, então, mais ou menos de 22 centímetros, peso de 300 gramas, pele menos transparente e o cabelo começa a se formar. Na 24ª semana, já é mais ou menos 630 gramas, a pele já começa a enrugar, já começa a surgir a gordura, cabeça grande, olhos já são reconhecíveis, o desenvolvimento do sistema respiratório com brônquios e bronquíolos ainda não está completo, por isso que quando uma criança nasce, para ele se tornar completo, é obrigatório o médico empurrar ali, desentupir o nariz, porque aí depois que ele desentope, os pulmões enchem de ar, então por isso que é bom, tá? Temos só 10 minutos, mas já estou terminando aqui, tá? E ainda depois, ao nascer, ele tenta respirar. Na 24ª semana, nós temos os órgãos dos pulmões não estão completamente formados. Nessa etapa, ele mexe os braços, as pernas, pisca os olhos, chupa os dedos, inclusive tem os primeiros acessos de soluço. E aqui que é legal, gente, ó, mais ou menos na 25ª semana, ali naquele período, aqui já o feto começa a sonhar, não sei o quê, né? Mais ou menos isso. E aí nós temos, então, aqui a sequência do desenvolvimento embrionário, tá? Que vai lá desde a parte da fecundação, a parte de segmentação, formação do embrião, até a formação do feto. Então, aqui é uma ilustração para vocês depois darem uma vista rapidamente, tá? Algumas características. Mas o que vocês têm que olhar, gente, é na parte de baixo aqui, ó. A posição do feto à medida que vai desenvolvendo, à medida das semanas que vão avançando. Então, por exemplo, ele vai mudando de posição à medida que as semanas vão avançando.
Então, literalmente, nessas semanas que vai acontecendo, o feto vai fazendo yoga. Mais ou menos assim, tem um período que ele vai estar de Vai cabeça pra expandindo. baixo. Isso, vai crescendo. Até chegar o momento da postura fetal, que ele tem que estar mais ou menos na 27ª semana ali, com a cabeça em direção ali à vagina para poder sair. Entenderam? Sim. Vamos lá. Sim. Então, gente, aqui eu tenho o último slide, que é o que a gente estudou até agora. Tá? Um pequeno resumão. O organograma, o mapa conceitual, né, de tudo que a gente viu. Ó. Desde a organização biológica, que envolve uma questão de especialização celular, que essa especialização celular se divide nas divisões celulares, que envolve mitose e meiose. Temos também a ação de substâncias químicas, no caso, substâncias orgânicas e inorgânicas, que vão estar desenvolvendo. E dentro da questão ali das divisões celulares, são responsáveis na questão da parte da embriologia, que vai desde a formação do embrião até o desenvolvimento fetal. Alguma pergunta? Vai ter atividade? Sim, mas não agora, tá? Primeiro é a aula, tá? Primeira aula. Tá. Eu vou encerrando a gravação.